Seu adolescente bate a porta na sua cara. Esse é o tema da live de hoje, que faz parte da série chamada Adolescer. Na série Adolescer eu abordo aqui as transformações físicas e emocionais desse período que vai aí da infância, né, da criança, até a fase adulta. Eu costumo trazer sempre, abrindo a mente das mães, né, o porquê nas lives. Por que meu adolescente está tendo essa atitude, né? E de segunda eu trago um conteúdão, é mais conteúdo, eu falo mais. Deixa eu só pôr aqui, fixar o tema. E leio os comentários das mães no chat. Então, se você estiver passando por isso, Soraya, meu filho bate a porta toda hora. Soraya, meu filho já bateu a porta. Ou então, tô com medo que isso comece a acontecer aqui em casa, quero me preparar. Então, a ideia da live é entender por quê. Por que o meu adolescente toma essa atitude? E aí, entendendo por que ele toma essa atitude, a gente vai elaborar de forma mais eficiente o que fazer e como agir. E o alicerce das minhas lives é o método POC. Então, o método POC é um método que eu desenvolvi para mãe de adolescente para ser mais eficaz na forma de agir com o filho, tá? Então, para quem está chegando agora, o que é método POC, né? 3 letrinhas. P de por quê? Por que, Soraya, que meu adolescente está batendo a porta aqui em casa? Para aí sim eu pensar em o que fazer e depois como agir. Então, não adianta eu pensar em como agir com o meu adolescente antes de entender por quê. Por que será que ele está agindo dessa forma? Tá? Deixa eu já mandar um oi aqui para alguns adolescentes. Então vai me contando aqui, gente, se vocês passarem por isso, se vocês têm alguma história para me contar, vão contando aqui embaixo. É uma pena que os adolescentes façam isso durante a live, porque aí eles perdem a oportunidade de acessar os conteúdos que vão ajudá-los, né? Mas geralmente quando alguém nos agride é porque essa pessoa não tá bem, né? Então a gente entende que eles não estão bem. Então vamos me contando aqui embaixo, enquanto eu vou explicando a live, e aí eu leio os comentários de vocês. Então o intuito hoje é entender por que eles batem a porta na cara dos pais. Isso geralmente acontece ali na hora que o adolescente, a criança sai da infância e entra na adolescência. Então a gente começa a observar uma mudança de comportamento, e uma delas é essa atitude de bufa, bate pé, bate porta. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre esse tema. E aí eu tenho muitos casos para contar. Eu geralmente conto os meus casos, mas hoje eu quis abordar de uma forma diferente. Ao invés de eu contar os meus casos, eu vou contar o que eu observo da forma que as mães agem. Então, muitas mães agem no que fazer e como, sem pensar no porquê o adolescente está fazendo isso. Então, algumas falam assim, bateu a porta, já tem até uma lá na minha postagem do Reel, que é sobre esse tema, que falou, fez isso, apanhou já e nunca mais fez. Então, eu sempre pergunto, né? Se eu tô precisando agredir o meu filho, logo na primeira vez que ele fez, eu já agrido ele, que tipo de relação eu tô construindo com o meu filho? Então, eu sempre conto aqui uma postagem que eu fiz em que a mãe vai abrir a porta do quarto do adolescente, né? Sou eu brincando ali, dublando ali, né? Então eu abro a porta e aí na hora que eu vou abrir, a filha late, né, pra gente. E aí muitas mães falaram assim, eu arranco a porta. E eu achei que essas mães estavam falando assim, eu arranco de tipo, eu arrancaria a porta se ela fizesse isso comigo. Como se fosse assim, um modo de dizer. E aí eu comecei a perguntar, no 1 a 1 para essas mães, vocês realmente arrancaram a porta? E elas falaram, eu arranquei a porta.
Então vamos pensar assim, se o adolescente está se comportando dessa forma, é porque ele não está bem. Se ele não está bem e ele não está sabendo expressar, nem talvez entender porque ele não está bem, ele está precisando de ajuda. E se no momento que meu filho está precisando de ajuda, ainda vou lá e agrido meu filho, ele vai precisar mais ainda de ajuda. Então observem que tipo de relação vocês estão construindo com o filho de vocês. E outra, eu não instigo meu filho a se conhecer, a se observar, a se melhorar e melhorar-se como pessoa. Se ele faz, eu vou lá, bato nele e não instigo essa transformação, que adulto meu filho vai virar? Nossa, Soraya, mas se eu deixar, imagina o caos. Concordo. Então tem mães que o filho bate a porta e ela pensa assim, faz parte da adolescência, daqui a pouco passa. Não. Bater a porta faz parte de uma falta de controle da impulsividade e não amadurecimento dessa forma de expressar o que está sentindo. Mas se eu não trabalhar isso agora na adolescência, ele vai se tornar um adulto que acha que tem razão em bater a porta. Ou vocês não conhecem adulto que bate a porta e sai bufando durante uma briga. Com certeza. Então são adultos que na fase da adolescência não tiveram esse estímulo a preparar-se para se desenvolver como um adulto melhor. Então aquele que é muito passivo não vai favorecer o desenvolvimento de um adulto melhor para o seu filho no futuro. Então nem o extremo do bater, nem o extremo da permissão. O que a gente tem que dar sim é o limite, mas explicando os porquês. Então eu faço o meu adolescente entender o que está passando com ele, porque nem ele sabe o que está passando com ele. Eu estimulo esse desenvolvimento, eu estimulo o meu adolescente a entender por que ele está tomando essa atitude. E ele se conhecendo, ele vai começar a cercear melhor esses comportamentos, entender melhor o que ele está sentindo e expressar de uma forma mais madura o que está se passando. Então eu trouxe 3 exemplos mais comuns que eu observo de ações dos pais. Então, um é aquele que vai agredir, outro é aquele extremamente permissivo e o outro é que busca o equilíbrio entre o limite e o acolhimento. Eu sou a favor da terceira opção. Então a ideia da live vai seguir mais ou menos não, vai seguir esse conceito, tá? Eu vou ler aqui os comentários de vocês, aí eu volto na parte do conteúdo, aí a gente entra no conteúdo, tá? Então vamos lá, vamos ver se alguém tem algum comentário, se está passando por isso. Tem gente pedindo para participar ao vivo. Gente, na quinta-feira às 8 horas da noite, não sei se essa quinta eu ainda vou estar ocupada com o meu novo projeto, que é a imersão do Minha Filha Gosta de Menina, ou Meu Filho Descobriu que é Gay. Esse é o meu novo projeto. Quem quiser informações, depois me manda uma mensagem. Então, quinta-feira eu ainda estou decidindo se eu vou estar mergulhada nessa imersão ou não, mas eu aviso vocês. Então, para participar ao vivo é quinta-feira às 8 da noite, tá? Na live de segunda é mais conteúdão e eu converso com vocês pelo chat, tá? Oi, Sheila, boa noite. Bom, já bloqueei esse adolescente. Oi, Elisa, boa noite. Oi, Ione. Aqui a Meli falou assim: aqui bateu uma vez só, fui firme com ele, expliquei que não pode e ele entendeu. Então a mãe foi firme: filho, isso não é legal, isso não é saudável. Foi isso que eu entendi. E aí ele entendeu. Vamos ver, acho que foi isso, me conta se foi isso. A Mônica falou: eu vou casar e meu noivo tem 2 meninas e não sai do celular 1 minuto.
Só vai dormir de madrugada, só quer benefícios, não sei como agir. Mônica, aí é um montão de coisa que você está me perguntando, né? Sobre o celular, porque eu acho que não é só sobre o celular que você tem que aprofundar aí, né? Sobre o celular eu tenho, para quem não sabe, quem é novo, eu olho aqui do lado porque eu tenho uma tela de computador e eu tenho como chama? Uma plataforma tipo Netflix, em que eu coloco as principais lives, tá? E quem quiser adquirir, tá lá no meu link na bio, tá? E aí fica mais fácil para eu ver os títulos das lives, por isso que eu olho aqui pro lado, tá? Então, sobre celular, eu tenho 3 lives que vão te ajudar. Mas eu acho que, na verdade, você precisa aprofundar sobre comportamento. Então, por exemplo, sobre comportamento, eu tenho 28 lives que vão te ajudar, tá bom? Bem-vinda ao canal. A Gi falou, boa noite, a minha tem 16 anos, só faz isso quando é contrariada. Com 16 anos ela ainda faz isso? Então precisamos conversar mais com ela, tá, Gi? 16 anos já é um pouquinho mais... uma adolescente um pouquinho mais velha, então a gente tem que estimular já essa maturidade nela, tá? Não interagem com ninguém, só amigos. Mônica, tem um vídeo logo de cara no meu Instagram que eu falo sobre a importância disso. Eu não lembro o título dele, mas eu falo, só quer sair, não quer sair comigo. Meu adolescente não quer ir, devo deixá-lo em casa? E lá eu falo, é um vídeo curto, né? Eu acho que você tem que aprofundar mais nas lives, tá? Não quero desfocar muito do tema, no fim, não é o tema de hoje, mas eu acho importante isso. Se eu deixar o meu adolescente só ficar com os amigos, que é a coisa mais importante para eles, com certeza, eles vão perder a essência da família. Isso é a nossa base, a nossa base. A gente precisa de uma base para crescer. Se eu não tenho base, eu não tenho vínculo. E aí a gente observa aí tantas pessoas sem vínculos, com depressão, com busca de suicídio, tá? Então a gente precisa dessa construção aqui na fase da adolescência. Entendendo que sim, para eles é muito importante ficar com os amigos e que eles não vão se dar conta hoje da importância da família, mas que no futuro isso vai se refletir demais. Então precisa trabalhar a família, tá? A Ione falou, já bateu uma vez, conversei com ela e tudo certo. Legal. Márcia fez coraçãozinho. Aí a Ione falou, às vezes bufa. Denise falou, oi! Elisângela falou, sinto que o celular deixa os adolescentes mais irritados. Muito bom esse seu comentário. E deixa, tá? E introvertidos, sim, porque eles acabam ficando fechados no celular. Sim, essas 2 observações são muito válidas. Monteiro falou, oi, boa noite. Buscar o equilíbrio é o nosso maior desafio. O meu não chegou na adolescência, mas já estou aqui aprendendo. Muito bom, bem-vinda. Me conta a idade. Mas é isso aí, a busca do equilíbrio é o nosso maior desafio. Você é nova aqui no canal? Me fala seu nome, Monteiro. Eu não sei, né, o sobrenome, eu acredito. Mônica falou, ok, obrigada. Cardoso falou, hoje eu falei pra ele, se bater a porta de novo, eu tiro a porta. Ai, que bom que você tá aqui. Então, o que a gente vai trabalhar hoje, eu não sei se você é nova aqui no canal ou nova aqui nas lives, conta pra mim também. A ideia primeiro é entender por que meu adolescente está tomando essa atitude. Para aí sim a gente pensar como agir, tá?
Foi boa essa, foi boa. Andressa falou, perfeito, a base familiar é tudo. Eu também acho. PL falou, oi. Elisângela falou, difícil é bater de frente quando o filho age dessa forma. Na verdade, o segredo é não bater de frente. É isso que a gente vai conversar daqui a pouquinho, é não bater de frente nesse momento. Tá? Não é nessa hora que a gente tem que conversar. Pedro falou, boa noite. Monteiro falou, eu lembro que na minha adolescência eu amava ficar com meus amigos. Mas meus pais sempre gostaram de fazer tudo com a gente, minha irmã e eu. Então tenho memórias muito maravilhosas de minha família. Disse tudo. Ela lembra, é isso aí. Quando eu era adolescente, o que me importava era ficar com os meus amigos. É isso aí. Mas eu tenho memórias inesquecíveis com a minha família. E graças a Deus que a minha família fez isso comigo. Porque aí eu tenho uma base. Um alicerce, né? Muito bom. 11 anos, muito bom. 11 anos, na teoria, ainda não entrou na adolescência, para alguns conceitos, para outros já entrou na adolescência, mas se já entrou na puberdade, já está aqui fazendo parte do canal. Então, bem-vinda. Elaine, estou participando pela primeira vez. Bem-vinda, Elaine, bem-vinda. Oi, Pedro, boa noite. E a Cardoso tem 12. Então, vocês duas estão no momento aí de entrada na adolescência, né? Luanda falou boa noite. Legal, muito bom. Gente, continuem participando, por favor. Então, eu vou continuar aqui o conteúdo, tá? Então, a gente primeiro vai abordar aqui o... deixa eu só ver aqui, Elisângela. Pra mim, tá travando bastante. Tô entrando e saindo o tempo todo. Pra mim tá normal, não tem nenhum sinal de que a internet tá ruim. Se vocês puderem me avisar, pra mim parece que tá bom. A Andressa falou que o dela tem 12. Que legal. E a Ana Paula falou boa noite. Boa noite. Legal. A Rafa falou pra mim tá legal. A internet, né? A Juliana falou boa noite. Primeira vez, o meu tem 12. Legal, gente. Bem-vindo quem estiver pela primeira vez aqui. A ideia da live de segunda-feira é, primeiro eu trago os meus exemplos da vida profissional, leio os comentários das mães, aí eu trago por que o adolescente está agindo dessa forma e finalizo com o que fazer. Então, sempre eu trago o porquê para a gente abrir a mente e entender por que o adolescente está fazendo isso. Para aí sim saber de forma efetiva como agir, que é o método POC que eu desenvolvi para mãe de adolescente, tá? Então, a Ju falou, né, que tem de 12, a Tati falou de 16 e 14. A Nayara ajudou falando que tá boa, a Verônica falou, meu adolescente tem 14, mas ele é de boa com a família e seus amigos. Que bom, né, Verônica? Que paz. Wilson falou que tem de 14. A Ione ajudou falando que tá normal lá na internet. Oiê, Cacau, tudo bem? Beijos. Salete falou tem um de 13, 9 e 19. Nossa senhora, 9, 13 e 19. Tá experimentando de tudo aí, né, Salete? Beijo, Cacau. Obrigada por estar aqui de novo. Então, vamos lá. Vamos entrar no porquê. Então, por quê, Soraya? Por que meu adolescente bate a porta? Por que ele faz isso? Então, primeiro, até ontem ele não fazia, Soraya. Por que agora ele começou a fazer? Mais ou menos. Até ontem ele também não sabia entender o que ele estava sentindo e não sabia expressar o que ele sentia. E sabe o que ele fazia até ontem? Ele fazia birra. Ele chorava. Fazia manha. Entendeu? E aí agora, que já é o item 2, por causa da ação dos hormônios, ele vem e por causa do cérebro, que eu também já vou explicar, ele já vem com outro comportamento. Então, na infância e na adolescência, que eu não sei ainda entender muito bem o que eu estou sentindo e muito menos expressar de forma madura, eu tenho essas atitudes.
Então, quando criança, era aquela birra, aquele show, aquele choro. E na adolescência é bater o pé, bufar, bater a porta, tá? Então, ainda ele não sabe expressar. Então, primeiro, até ontem não fazia assim, só que de outra forma, tá? Então, 2, né? Desculpa. Então, ele não sabia se expressar até ontem, mas continua não sabendo se expressar. 2. Agora, não, até ontem eles dependiam dos pais. Agora ele quer autonomia. Então, na hora que eu bato a porta, eu tô mostrando que agora quem manda em mim sou eu. E essa autonomia é um sentimento que eles precisam desenvolver. Mas não manifestar dessa forma. Então, eu vou trabalhando isso com meu filho. Tá? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Então, primeiro entender. Autonomia. 3. Com os hormônios, as emoções se intensificam. Então, o que ele reagiria nesse grau, na adolescência ele vai reagir nesse grau. Porque tudo fica muito intenso. Tá? Então, ele tomou um não ali, a reação dele vai lá nas nuvens. É intenso na adolescência. Tá? Então, 3, os hormônios intensificam as emoções. E 4, o cérebro não ajuda, porque ele ainda não está maduro. Então, as emoções intensificam e como o cérebro não está maduro, eu não controlo o meu impulso. Então, por causa do cérebro, número 4, eu não controlo esse meu impulso de tomar essa ação. Então, até teve uma mãe que... A live de hoje é um pedido, sempre é um pedido de mães, tá? Então, uma mãe me mandou e falou assim, poxa, por que minha filha bate a porta na minha cara? Sendo que depois ela vem me pedir desculpa. Então, você vê que depois ela raciocina, entende e fala, puxa, por que eu fiz isso? E vai lá e pede desculpa pra mãe. Porque na hora, com os hormônios, aquilo aguça e ela não controla a atitude dela. Lembrando, não quer dizer que eu vou deixar ela fazendo isso. Mas eu vou explicar para minha adolescente. Filha, faz parte da sua idade as coisas ficarem intensas se você não conseguir controlar o impulso. Mas faz parte também da adolescência o entender, isso para o adolescente. Então, eu tô vendo que tem adolescentes aqui, vão já entendendo isso. Então, faz parte eu perceber que, opa, tá se intensificando, eu vou explodir e eu vou precisar me segurar. E é assim que eu vou aprendendo. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte como fazer. Tá? Então, primeiro entendendo aqui, né? Então, 4 é porque não controla o impulso. 5, o filho quer pôr limite. Não quero mais falar. Pá! Bateu a porta. Meu limite é aqui. Eu aqui dentro, você aí fora, mãe. Então, ele tá pondo limite. E que ele precisa entender que esse limite tem que respeitar o próximo. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, 5, ele quer pôr limite. 6, ele sentiu que perdeu o controle de alguma situação e aí ele bate a porta uma forma de mostrar que, opa, não, quero o controle aqui dessa situação. Então, 6, recuperar o controle de alguma situação. 7, é uma forma de chamar a atenção. Então, esse desfecho aqui é uma coisa importante. Vamos pensar assim. Se o meu filho, não, vamos pensar em você. Quando você realmente não se importa com uma coisa, você vai perder tempo reclamando? Não vai. Quando você não se importa, você simplesmente vira as costas e vai embora. Então, se ele tá batendo a porta, tá bufando, tá batendo o pé, ele tá mostrando pra você que não tá legal. Não que ele não se importa.
por mais que ele use aquela frase, como é que eu fiz? Me deixa em paz. Me deixa sozinho. Você é uma chata. Por mais que ele exteriorize isso no momento da raiva, se ele tá tendo essa atitude, na verdade ele tá te pedindo ajuda. E a gente precisa entender isso. Nossa, Lala, quanto tempo? Ah, entendi. Daqui a pouco eu leio aqui. Puxa, Lala, faz muito tempo. Mas já volto, desculpa. Sem querer eu leio aqui sobre a Lala. Então, é uma forma de chamar atenção. Mesmo que seja inconsciente, tá, gente? Mesmo que seja inconsciente. Então, e negativa, né? Uma forma negativa de expressar. Então, é um pedido de ajuda, tá? Então, aqui a gente conversou os porquês. Por que o adolescente tem essa atitude? E agora a gente vai pensar em o que fazer. Mas antes do que fazer, eu vou ler aqui mais alguns comentários. Deixa eu voltar onde é que eu parei. Controlando aqui o tempo, né? Tinha parado na Cacau, né? A nossa Lete. Que bom, Cacau, que tá tudo bem. E as coisas, Cacau? Estão tudo bem aí em casa? Depois me conta. A Ju falou assim, boa noite. Tem de 13 e o outro de 14. Nossa, seguidinho. A Andréia falou, tem uma de 15. E a Dani falou, tem um de 12 e uma menina de 15. A Jaqueline falou, preciso entender isso. O que, Jaque? Me fala qual parte que você achou importante entender. A Alice falou, boa noite. A Elisângela falou, acho que enquanto nós pais não nos dedicarmos a entender essa fase e as particularidades dos nossos adolescentes, as coisas só vão piorar. Elisângela, eu vou bater uma foto desse seu comentário. Sabe por quê? Porque o intuito do meu canal é esse. É exatamente o intuito do meu canal. Porque se a gente não entende o porquê, a gente não sabe como agir. E se a gente não sabe como agir, é isso aí, só vai piorar. E se piorar, isso vai se refletir pro resto da vida. Então, uma má relação agora vai ser para sempre. Isso cria marcas. Muito obrigada pelo seu comentário, eu vou pôr nos meus stories. A Anne falou, eu quando adolescente bati a porta e minha mãe vinha como um gavião. Foram poucas as vezes, mas entendi. Aqui em casa faço assim. Bate a porta, eu pergunto por que tá batendo e deixo muito... vamos ver aqui que ela completa. O meu de 12 tá todo brabinho. Ele falou, claro que não pode bater a porta. Tem um casal de 10 e 12. Ele falou, como que é? O meu é muito tranquilo, por enquanto. Aí ele falou, e digo mais, quer autonomia, mostre que tem responsabilidades, respeito, ganha liberdade. A Ana falou, não ouço. O que, Ana, não ouve? Daí a Ana falou, eu falo pro meu filho que nem tudo na vida a gente recebe um sim. Bom. Oi, Cauê! Oba, hoje temos adolescentes aqui de volta. O Cauê acho que ficou aí umas 2, 3 semanas também. Sem vir, mas a Lala foi muito tempo, né, Lala? Então ele falou, o meu é um pouco assim. Sempre achei que ele era impulsivo e converso muito com ele. Mas ele não é assim em casa. Ele é assim nas brincadeiras com os amigos. Então, de qualquer forma, ele é impulsivo. Então, precisa trabalhar isso com ele, tá? Interessante que geralmente é o contrário, né? Mais impulsivo em casa e menos com os amigos. Ela lá tinha falado, oi, tia Soraya, quanto tempo? Fiquei uns meses sem celular porque estava muito viciada. Entendi, Lala. Que bom que houve essa
pausa, tá? Deixa eu aproveitar, né, fazer um comentário. Por que não é legal a gente ficar o tempo todo no celular? Papo de velho, hein? Olha lá, papo de velho. Na hora que eu tô aqui na tela do celular, eu só recebo informações, só absorvo informações. E aí eu não trabalho o meu cérebro. Na hora que eu não tenho nada para fazer e não tenho o celular para substituir o nada para fazer, eu começo a criar coisas. E na hora que eu crio coisas, eu faço conexões nos meus neurônios. E aí eu me torno uma pessoa mais inteligente. Tá? Então eu brinquei que é papo de velho porque você já deve ouvir 1000 vezes que não é legal a gente ficar o tempo todo no celular. E tem 1000 motivos, né? Teve até uma mãe que falou que os adolescentes estão ficando mais irritados e mais introvertidos. Isso é verdade. Mas uma das outras coisas que é também muito importante é que a gente vai ficar menos inteligente por muito tempo no celular, tá? Então que bom que você deu essa quebrada e agora tenta não voltar a ficar muito tempo, tá bom? E bem-vinda de volta, tava sentindo sua falta. A Lisandra falou, eu não deixo meu filho adolescente trancar a porta do quarto. Eu também não sou a favor do trancar a porta, mas eu sou a favor deles ficarem um tempinho no quarto. E aí eu tenho uma live sobre isso que é super importante assistir, tá? Cacau falou, estão bem, que bom. Cacau, para quem não sabe, participou de uma live, acho que faz umas 3 semanas, né, mais ou menos, de quinta-feira. Ela veio participar aqui comigo ao vivo. Kellen falou, aqui meu filho bufa muito, porém sempre combinamos algo antes de sair, tipo, não vamos ficar muito, ok? Chegando lá na hora do combinado, ele surta, funga e vem emburrado. 12 anos. Pelo que eu entendi, assim, ele fala, vocês combinam que não pode bufar, mas ele vai num lugar e bufa, né? Eu vou te dizer, se foi isso que eu entendi, né? Isso no fim é um aprendizado para ele, tá? Eu preciso entender que nem tudo vai me servir, né? Servir de servir mesmo, né? Senão eles ficam achando que o mundo tem que servi-lo. Eu só tenho que fazer o que é legal para mim. Então, se eu vou para alguns lugares que não é tão legal para mim, mas é legal para os meus pais, eu estou aprendendo aqui a lidar com essas situações. Então, é um aprendizado. A Ana falou que eu não estava ouvindo, agora normalizou. Ai, que bom. Cauê, não sei se tem muito a ver com o assunto, mas eu bati o pé, subi pro meu quarto e fiquei resmungando depois que minha mãe trocou o meu videogame de lugar, porque ficava mais bonito no outro lugar. Tem tudo a ver, Cauê, tudo a ver. Aí eu queria te perguntar, mas não precisa responder aqui, só para você pensar. Você conseguiria expressar isso para sua mãe de uma outra forma? Que tal se na hora que você ficasse ali pé da vida, ao invés de você ter essas atitudes, você... Mas aí eu já vou entrar Mas eu vou entrar. Você fosse lá pro seu quarto, descontasse ali a sua raiva numa pintura, num escrever ou numa respiração e depois voltasse lá e falasse, mãe, não gostei. E aí vocês entrariam em um consenso sobre o que fazer, do que ficar aquele clima ruim em casa. O que você acha disso? Pensa. Porque aí eu acho que, tendo essa atitude, a sua mãe vai falar, pronto, vai ficar aqui, pronto. Né? Tendo essa atitude de bufar e ficar brava porque ela trocou. Agora, talvez se você voltar e conversar com ela, falar, mãe, desculpa, minha atitude não foi legal. Será que a gente pode entrar num acordo sobre o que fazer? De repente ela vai te ouvir mais. E isso vai ser bom para a relação de vocês. Uma ideia. Porque ela falou, é difícil nós mães se controlar quando eles têm essas atitudes explosivas. Porque
surte como uma afronta. Keila, então eu preciso entender que isso não é sempre uma afronta. Muitas vezes é essa falta de maturidade do cérebro e ação dos hormônios que faz a gente tomar umas atitudes meio que impulsivas. E como eu não sei também como me expressar, acabo fazendo algumas coisas aí, né, que não são legais. Então, na verdade, eu preciso ensinar o meu adolescente a reagir. Tá? E eu não tô falando que é fácil lidar com isso. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre essa parte. Principalmente quem tem um temperamento mais colérico que nem o meu. Tá? É difícil a gente aturar isso. Monteiro falou, por aqui está difícil tratar essa impulsividade com ele. Ele, em casa, ele não responde, nem ao pai dele. Eu estou sem saber o que fazer, viu? Precisa aplicar o método POC para entender por quê. É que você está chegando agora, né? A primeira live. Mas você precisa entender por que seu filho está impulsivo com os amigos dele. Então é sentar com ele e perguntar por que você está estourando assim com seus amigos. Alguma coisa está acontecendo. E aí, sabendo o que está acontecendo, aí pensar em o que fazer e como agir. Então, de repente, por exemplo, ele está sofrendo um bullying. De repente o pessoal tá zoando ele e ele não tá mais aguentando isso. E aí, o melhor jeito é falar para ele, não filho, para de ser impulsivo, para de ser explosivo? Não. O melhor jeito é entender o que tá acontecendo com ele para trabalhar o que tá acontecendo e aí ajudá-lo a pensar o que fazer e como agir. Então precisa aplicar o método POC aí na sua casa com ele, entender o que tá acontecendo, conversar com ele, tá? A Tiana falou, uma vez meu enteado de 16 anos, uma vez aqui, meu enteado de 16 anos é impossível. Bate a porta, fala alto. O meu filho de 14 é mais tranquilo. Minha menina de 9 também bate a porta. E ainda tenho de 4 anos e a bebê de 1 ano. Enteado, filho de 14, a menina de 9, 4 e 1 ano. Deus te abençoe, Tatiana. Que aprendizado. Que bênção. Espero que a live te ajude. A Elisângela falou, é a primeira vez que entro na sua live. Já fez tema de TDAH? Não, Elisângela, eu só falo de adolescência. Tá? TDAH é uma patologia e eu não falo sobre isso aqui no canal. Então, tem mãe que me pede sobre alimentação, autismo, TDAH, TOD, enfim, tem vários temas. Eu não falo sobre isso aqui no canal, eu falo só sobre adolescentes, tá? Então, não faz parte da adolescência esse tema. Eu tenho um outro canal de homeopatia e lá eu comento sobre esses temas, tá? Então, se interessar, depois você assiste lá. Mas aqui eu só falo de adolescentes, tá? E aí, por exemplo, Soraya, como ele tem TDAH, ele tem uma dificuldade na escola. Aí assiste as lives sobre escola. Como ele tem TOD, ele é muito explosivo. Assiste as lives de comportamento, tá? Então, todos eles são adolescentes. E aí eu tenho lives sobre todos esses... Todos não, né? Mas a grande maioria dos temas eu tenho lives. Cauê falou, eu tentei, fiquei ali, tentei conversar, mas ela não quis mudar de ideia. Então eu te sugiro depois que passar, você falar para sua mãe o que você sentiu. Abra seu coração. Sugestão. Foi aqui que subiu... Não, foi aqui que subi pro quarto com raiva e reclamei com meu irmão. E foi agora, Cauê? Mas no fundo eu gostei de que trocou de lugar, eu não entendi, Cauê. Ainda bem que você pôs o macaquinho assim. Ai, Cauê.
Bom, esses adolescentes que eu amo. Bom, vamos lá. Então, a gente falou sobre os porquês. E o tempo tá correndo aqui, o tempo tá correndo. Agora a gente vai falar sobre o que fazer. Então, lembra, método POC, primeiro eu entendo por que meu filho tá agindo assim, para depois eu pensar em o que fazer e depois como agir, tá? Então, eu vou dar as ideias do que fazer e aí vocês amadurecem aí na casa de vocês sobre como agir, tá? Então, o que fazer? Aqui a maioria das mães falou, como não estourar? Então, a primeira coisa é respirar. Segura a sua impulsividade nesse momento. Boa, Cauê, eu queria ganhar essa discussão. É isso aí. É muito comum acontecer isso. E aí, com o tempo, a gente vai entendendo que nem sempre o mais importante é ganhar a discussão. Mas isso com o tempo você vai aprendendo. E já tá muito legal você estar aqui assistindo a live. Então, primeiro respirar. Por quê? Porque se eu agredir o meu filho, esses joinhas lá. Se eu agredir o meu filho, qual é o modelo que eu estou ensinando para ele? Exatamente o que eu não quero. Então, se ele reage dessa forma e eu reajo contra, pronto, eu estou ensinando meu filho que é assim que se faz. Eu não estou sendo um bom modelo. Então, se ele bate a porta na minha cara, eu respiro. Segura as pontas. Lembra de mim. Então, primeiro, respira. Segundo, não faz nada na hora. Escolha um outro momento que é o momento certo. Tá? Então, nessa hora, que nem o Cauê falou aí, eu queria ganhar, não importa. Então, essa não é a hora pra gente discutir. Essa é a hora de cada um ficar no seu cantinho e depois conversar. E aí, já aproveita... Não, depois eu falo disso. Então, e 3. Escolheu o momento certo? Primeiro, ouça o seu filho. Cauê, tô brincando, tá? Por quê? Por que você subiu e bateu a porta, filho? Por que você subiu batendo o pé e bateu a porta? Aí, né, no momento de calmaria, ele vai falar, não sei, mãe. Num segundo momento, ele vai falar, não sei, mãe. No terceiro momento, na terceira conversa, ele vai começar a entender. Puxa, mas sabe o que aconteceu? Hoje de manhã, meu amigo lá na escola fez tal coisa. E eu cheguei irritado. Aí quando eu cheguei e você fez tal outra coisa, pronto, eu estourei. E aí ele vai começar a entender. Puxa, sabe que aquela tal coisa me deixou irritado e no fim eu tô descontando aqui no meu irmão, eu tô descontando aqui na minha mãe, ou descontando aqui no meu pai. E, gente, cá entre nós, quantas vezes você não tá irritada lá no trabalho e chega em casa, seu filho derruba o copo e você já estoura com ele? Então, se eu vou ensinando o meu filho a entender melhor que, puxa, aquela irritação lá na escola é lá da escola, não tem nada a ver com a minha casa, eu vou ensinando ele a se tornar um adulto melhor. Porque com o tempo ele vai se conhecendo melhor e conseguindo separar o que é daqui, o que é dali. Lógico que a gente não vai conseguir fazer isso 100% das vezes, mas vai ajudando a quando ele se tornar adulto, não descontar aí nos filhos dele, por exemplo. Na esposa, no marido. Me perdi. Então, primeiro, me perdi. Primeiro, ouvir do filho. Filho, o que está acontecendo? E por mais que ele fale que não sabe, você vai estimulando. Tá, o que aconteceu no seu dia? Como é que estão as coisas no inglês? Como é que estão as coisas no futebol? Como é que estão as coisas? E vai conversando. Vai ouvindo dele como é que estão as coisas. E vai ensinando ele a entender o que está acontecendo. Esse era o 3, ouvir o filho.
Quarto, ensiná-lo a, nesse momento de fúria, escolher uma forma de pôr para fora. Então, por exemplo, na hora que ele fica irritado e vai estourar, fala para ele, filho, respira. Não é na hora, você vai ensinar depois, quando estiver tudo bem. Você vai falar para ele, filho, quando isso acontecer, vamos tentar encontrar uma forma. Que tal você respirar? Ou que tal você ir lá pro seu quarto, se fechar e tentar passar a raiva? Que nem eu tava falando agora há pouco, né? Que tal você escrever tudo que você tá sentindo nessa hora? Ou correr, fazer um esporte. Põe pra fora primeiro essa raiva. E eu vou ensinando meu filho a pôr pra fora. E acalmar. Tem gente que só com a respiração já melhora, tá? Tem gente que faz aquela... e já volta. Isso, não esqueça, eu estou trabalhando para ele não se tornar um adulto explosivo. Impulsivo e explosivo. E hoje em dia, quantos a gente não vê aí na rua fazendo isso? Briga no trânsito, briga não sei aonde, briga não sei o quê. Se isso fosse trabalhado aqui na adolescência, muitos adultos seriam muito melhores hoje. Tá? Então, ensinar a respirar nesse momento de fúria. Respirar ou, enfim, encontrar outras formas de pôr para fora essa fúria. Tá? 4. 5. Mostrar que ele precisa entender o que ele está sentindo. E repetindo, não vai ser no primeiro dia, nem no segundo, nem na 10ª conversa. Mas com o tempo ele vai entendendo a observar. E os adolescentes vêm falando, nossa, realmente agora eu estou entendendo que eu estou brigando com meu irmão, mas a minha questão é lá na escola. Tá? Então esse era o 5, né? 6. Aí explicar para ele que ele precisa ser mais construtivo na forma de expressar. Então, filho, você acha mesmo que foi legal pro clima de casa você fazer essa situação toda? Bater porta, bufar, bater o pé. Olha o clima que ficou em casa. Primeiro que você não vai conseguir nada. Segundo que olha como ficou a nossa relação. Entenda que não foi legal isso. Ele vai falar, puxa, é mesmo, né? Não foi legal. Talvez ele faça mais uma, mais 2 vezes. E aí você lembra de novo, não foi legal. E ele vai parando, porque ele vai amadurecendo. Tá? Então, 6, explicar que isso não é uma forma madura de se expressar. Tá? Então, eu deixei aqui até um diálogo assim. Entendo que você está frustrado, mas bater a porta não é uma maneira saudável de lidar com isso. Vamos encontrar uma outra forma de expressar o que você está sentindo. Eu escrevi uma matéria. Eu tenho um blog, para quem não sabe, e na matéria eu pus várias frases, tá, do como agir. Então lá eu abordei o porquê, abordei o que a gente conversou, e lá eu ponho o como também. Então algumas frases para dizer ali no momento ali difícil. Então quem quiser o link eu acho que eu já pus no story, tá? Pus sim, tá lá no story. Deu para entender, gente? Me conta aqui se deu para entender a ideia. Então, não adianta eu ir lá brigar com meu filho sem entender por que está acontecendo isso. E outra, se eu não trabalhar isso com meu filho agora, ele vai virar esse bando de adulto que se acha dono do mundo e brigando com todo mundo. Então eu preciso ensinar o meu filho a entender os sentimentos, entender o que está acontecendo. E outra, na hora que eu entendo o que está acontecendo, eu consigo entender que aquilo me faz mal, aquilo me faz bem. E o que me faz mal, eu vou ficar longe. Isso vai me fazer mais feliz. Então eu estou construindo um adulto mais feliz, mais evoluindo. Tá? Espero que eu tenha conseguido passar a ideia. Espero. Bom, vou ler aqui o finalzinho, que falta 4 minutinhos para acabar a live.
Para quem não sabe o que é o método POC, eu tenho uma aula explicando. Muita gente nova, né? Tem o meu... Vixe Maria, tem um monte de coisa escrita aqui em cima. Enfim, tem a minha fotinha aqui no Instagram. Os escritinhos, nesse final aqui tem um link, tá? Aí você clica nesse link e vai parar numa página rosa. E aqui tá escrito, acho que é o segundo botão. Quero adquirir o método POC. Mas junto com esse quero adquirir, tem uma aula gratuita. Nessa aula gratuita eu ensino o que é o método POC, como ele funciona. E ainda ensino uma ferramenta para demonstrar amor ao filho, ao adolescente. Então, quem estiver chegando no canal, gente, assiste essa aula gratuita que é muito importante, tá? Deixa eu voltar aqui nos comentários. Ah, tinha parado no Cauê, né? Mas no fundo eu gostei que trocou de lugar. Foi muito boa. Foi muito boa. Ai, ai. O Cacau falou, ai, Cauê. Eu só queria ganhar a discussão. Vou ver sim o método. Ah, Monteiro falou que vai ver. Ah, acabei explicando, né, no fim. Pra ver essa aula. Assiste essa aula, tá? Verônica falou, boa noite. Tenho um de 5, um de 7, de 11 e de 14. Nossa, que legal, são bastante amigos. Ai, que legal, Verônica. E que Deus também te abençoe. Seu aprendizado com 4 filhos. Aí, o Cauê falou, eu fiquei chateado na hora. Cauê, vai aprendendo a lidar com isso. É isso aí. A Adriana falou, costumo falar para os meus filhos... Ai, o chat já tá pulando. Para os meus filhos que em casa temos que dar o melhor. Afinal, aqui está quem mais amamos. Mas tem dia que é difícil. É isso aí. E a gente tem que entender que tem dia que é difícil, né? A Cacau falou, você falando isso agora... Essa semana tive um episódio com a Flor. Lembro da Flor. Ela veio para nossa cama, não conseguia dormir. Ai, o chat fica pulando, não consigo ler. Quis abraçar ela e ela não quis. Disse que não precisava, irritada. Depois, daqui a pouco ela continua, né? A Cauê falou, poxa, minha mãe e meu irmão me amam, eu sei. Mas eu sinto que as coisas que eu falo não são levadas em consideração. Parece que sou uma criança incomodando os adultos. E esse seu comentário aqui é muito importante. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. É muito importante. Mães, ouçam o que o Cauê está nos ajudando falando isso. Muitos não se sentem ouvidos, se sentem tratados como criança. E aí eles ficam tristes e acabam manifestando aí dessa forma o descontentamento. Vou fazer um vídeo sobre isso. Aí a Cacau falou, eu insisti, eu ouvi ela chorando muito, falou que estava assim. Porque duas... Aí daqui a pouco a Cacau deve continuar. Amiguinhas ficaram fazendo ela de boba, isso aí. Chamava ela e corria dela. Ai, que coisa. Ela estava muito chateada de não conseguir dormir. Quando explodiu e chorou muito, ela conseguiu dormir. É isso aí. Eu não sei se você se deu conta de que você aplicou o método POC e só foi efetiva na hora que você conseguiu fazer isso. Muitas mães vão fazer o quê? Ai, vai dormir na sua cama, vai pra lá. Que bom, que bom. A Ju falou, e quando ele já é por hereditariedade, perfil explosivo? Ju, independente da sua religião, existe o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro religioso, né? Conceituado na religião de quem é espírita. E lá Hahnemann, que é o pai da homeopatia, ele escreve um trecho lá. Então ele fala assim que por mais que a gente tenha essa hereditariedade, a gente não tem que justificar isso. Se a gente veio dessa forma, a gente veio trabalhar isso nessa vida.
Então, mais um motivo para eu trabalhar isso. Tá? A vida tá me convidando a trabalhar essa minha forma de explosiva. Senão eu ia justificar, eu sou explosivo, então eu posso ser explosivo. Não. A vida tá me trazendo essa possibilidade de melhorar isso no meu comportamento, tá? Então precisa ser trabalhado, tá bom? Monteiro falou, é a minha maior preocupação, ele crescer e continuar assim explosivo, precisa trabalhar. Eu não falo muito sobre homeopatia, apesar de estar falando muito hoje. Eu tento falar só sobre adolescência aqui. Mas, às vezes, para mim é inevitável. A homeopatia ajuda bastante nesse comportamento, esse temperamento explosivo, tá? Ana Paula falou, meu filho tem 10 anos e está se irritando fácil. É isso aí, tá entrando na puberdade, né? Estou falando com ele sobre isso. Se controlar mais... cheira a florzinha e sopra a velhinha. Eu nunca ouvi essa, Ana. Cheira a florzinha e sopra a velhinha. Muito boa, muito boa. Mas vai entendendo isso, tá? Por que ele tá explosivo? Por exemplo, olha, deixa eu ver aqui no que eu falei como é que fala? Que eu falo? Netflix das lives. Ó, eu tenho uma live. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem, mas senão eu fico falando, vocês não... O que faço quando meu filho explode? Por que o meu filho não sabe lidar com frustrações? Se o adolescente diz grosserias, eu brigo, meu adolescente não obedece. Por que meu filho está se distanciando? Então, seu adolescente está desafiador. Então, essas lives aqui, ó, são super importantes para ler, para assistir sobre esse tema. São sugestões. Caramba, eu estava precisando dessa live. Que bom! Que bom que você está aqui. Que bom. O meu filho chora por tudo. Não sei mais o que faço. Aí ele chora e explode. Tem alguma coisa acontecendo. Tem que aplicar o método POC, conversar mais com ele e ver o que está acontecendo. Eu sinto o cheiro de que alguma coisa está acontecendo. Deu sim. Conversar sempre é o melhor remédio. Que bom, Érica. Obrigada. Deu sim para entender, né? A Verônica falou, essa conversa sempre abordei aqui em casa. Converso sempre com eles. Estão crescendo. São bem compreensivos. Tenho 3 meninos e uma menina. Puxa, uma menina? Mas, que Deus abençoe, já falei, né? 4 é puxado. Elisa falou, live de ensinamento, que maravilha. Ai, que bom, passou sim muito. Obrigada. Live muito edificante, parabéns, a Ione falou, obrigada, querida. Ela falou sim. Exercício comportamental, a Ana falou. Nossa, eu aprendi essa, viu? Você sempre mais uma live maravilhosa. Obrigada, Cacau. Obrigada. Obrigada mesmo. Ana Paula, vou assistir as lives. Obrigada, minha querida. Que bom, Ana. Que bom. Que bom. Gente, acho que passei do tempo, né? Rapidinho. Quem for nova no canal, todo dia tem vídeo. Os vídeos são baseados nos pedidos das mães, então se você estiver precisando de alguma ajuda, me manda ali. Soraya tem um filho ou uma filha de tantos anos, tô passando por isso, aí eu faço um conteúdo, eu não vou responder o que fazer, a minha ideia é produzir um vídeo baseado no seu pedido, tá? Quem quiser conhecer o método POC, clica nesse link, assiste essa aula quem é novo, lá eu ensino como demonstrar amor ao filho, isso é muito importante. E quem, lógico, quiser adquirir o método POC, esse curso, nesse curso eu trago os porquês, tá? Então eu abro a mente da mãe para entender todos esses comportamentos, todas as mudanças de comportamento da adolescência. Então eu entendendo por que meu filho está agindo dessa forma, eu vou saber como agir, o que fazer e como agir, tá? Então no curso eu abordo os porquês, o que fazer e como agir.
E aí tem nesse link aí que eu falei na bio. E o meu novo projeto, eu não falo sobre isso aqui na rede social, tá? Já tem até mãe me bloqueando porque eu abordei esse conteúdo. É uma pena, porque eu tô aqui pra atender o pedido das mães, né? Então, tive muito pedido sobre Soraya, minha filha gosta de menina, ou Soraya, meu filho gosta de menino. E eu criei uma imersão que vai... são 2 mentorias com conteúdo. Os conteúdos já as mães já podem acessar. E a imersão é quinta-feira que vem, então quem quiser adquirir, clica também nesse link que eu falei da bio, que tá tudo lá. Todas essas informações, o blog, o método POC, então tudo lá. Deixa eu mostrar onde é a bio, que tem gente que não sabe. Tem a fotinho, tem os escritinhos nesse último link aqui. Clica que vai parar numa página rosa que tem todas essas informações. Tá bom? Passei um pouquinho, me desculpa, deixa eu só ler esse finalzinho aqui. Simone falou boa noite. Cauê falou, não teria como fazer lives em mais dias da semana. Cauê, eu já faço 2. No fim eu preciso trabalhar, né? No fim eu preciso pagar minhas contas também, Cauê. Me desculpa, não consigo mais, porque para eu conseguir estar produzindo esses conteúdos, gente, eu passo 6 horas por dia fazendo isso do canal. É muito tempo para mim. Parece que é pouquinho, né? Um videozinho de 1 hora, né? De 1 minuto ali, mas eu demoro muito. É muito tempo. Desculpa, para mim o que dá é isso. Mas obrigada, me senti lisonjeada. Monteiro falou, vou assistir também as lives. Ele chora porque se sente frustrado ou é zoado. Então, não te conhecendo, não sabendo o que está acontecendo, mas sentindo o cheirinho, tá me parecendo que você precisa trabalhar a autoestima dele. Talvez seja isso. Talvez eu aplicando aqui o método POC, assim, não sei, eu não tô aí na sua casa, não tô conversando com seu filho, mas pela experiência que eu tenho, eu acho que você precisa trabalhar a autoestima dele e aí tem um conteúdo nas lives pra você. A Ju falou, eu ia adorar também. A Ateliê falou boa noite. Gente, obrigada de verdade. Quem quiser, venha na quinta-feira participar ao vivo. E muito obrigada por terem dividido a intimidade de vocês. Obrigada aos adolescentes também presentes. Grande beijo, bom descanso. Até mais. Ele falou, aprendi tanto com você. Obrigada. Beijo.